Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 19 de março, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Hoje é a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 16, de 18 a 21 e 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela conceberá pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Hoje celebramos a solenidade de São José. São José, exemplo de humildade, exemplo de amor, exemplo de companheiro. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, ter em São José um exemplo para a nossa caminhada. Tanto exemplo de vida familiar, como também exemplo de vida religiosa. São José, que acolheu Jesus como o seu filho, nos dá um exemplo muito grande de amor ao seu próximo. Amor, companheirismo, amparo, exemplo de família. Hoje celebramos a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Rezamos na oração coleta que, na aurora dos novos tempos, Deus confiou a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Ou seja, Deus confiou em São José a missão de cuidar do seu filho, a missão de cuidar de Jesus, enquanto viveu como humano no meio de nós. E José cumpriu com fidelidade toda a sua missão. Maria, que estava grávida pela ação do Espírito Santo, por desígnio do Pai, foi amparada por José, humilde carpinteiro e homem justo, fiel aos olhos de Deus. Porque José praticava a justiça, praticava o amor. A adoção filial de Jesus por José liga, combina e ajusta o Messias à linhagem davídica.
Isso está expresso na leitura do segundo livro de Samuel. Um descendente da casa de Davi será suscitado para trazer a justiça e o direito ao povo e cumprirá as promessas divinas. Texto evangélico segundo São Mateus narra a origem divina de Jesus. Nessa solenidade, destaca-se está na figura de José. Ele recebe a mensagem do anjo do Senhor em sonho. Maria não é uma adúltera, mas conceberá pela ação do Espírito Santo aquele que salvará o povo de seus pecados. E José esteve presente em todos os momentos, cuidando primeiramente da mãe de Jesus, com carinho como poucos, com carinho a ser seguido por todas as pessoas. José fez como o anjo do Senhor havia ordenado, acolheu e cuidou de Maria, e como pai, amou o filho Jesus, que estava prestes a nascer. São José se torna para nós o modelo e exemplo da pessoa atenta e fiel aos apelos divinos. São José, que acolheu pela voz e pela mensagem do anjo, quando lhe apareceu em sonho, pedindo para ele assumir Jesus, para ele assumir aquele filho que Maria iria conceber pela ação do Espírito Santo. José assumiu com fidelidade, assumiu com amor, assumiu porque amava sua esposa e também amou Jesus como um filho. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos ter em José esse exemplo de pai, esse exemplo de esposo, esse exemplo de família. Que nós possamos trazer para os nossos lares o exemplo que ele nos deixou. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.